Você informa com Thiago Vieira. É isso aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, estamos começando mais um programa Você Informa aqui diretamente da TV Conquista. Hoje, na verdade, no consultório da doutora Kátia, vamos estar falando sobre obesidade. Dieta cetogênica que todo mundo tá procurando hoje em dia, base de gordura. Vamos estar tirando as dúvidas com a doutora, né? O que é correto, o que não é, como deve fazer, se deve fazer, de acordo com cada pessoa e cada perfil também. Tá legal? Doutora Kátia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dieta cetogênica aí, que tá todo mundo tirando dúvidas. Como funciona a dieta cetogênica para o tipo de pessoa que pode estar utilizando essa dieta? Então, a dieta cetogênica, como todas as outras dietas, elas aparecem, né? Novas estratégias aí de alimentação. E a dieta cetogênica nada mais é do que a restrição do carboidrato e aí coloca a substituição como a proteína e a quantidade maior de gordura na dieta. Mas muitas pessoas acham que é qualquer gordura, qualquer proteína, que vai comer qualquer coisa e está tudo certo. Substituição é simples e fácil assim, mas não é, né? Porque nós temos também contras se nós fizermos de uma maneira inadequada. Então, o objetivo dessa alimentação que as pessoas estão acabando utilizando, o objetivo dela é fazer com que a gordura seja a fonte de energia do nosso organismo, tá? A principal fonte de energia, geralmente, nós consideramos o carboidrato, mas ele vai ser completamente retirado dessa alimentação, ou senão ele vai ser intercalado. Tem organismos que muitas vezes eles têm sintomas e sentem muito a falta desse carboidrato. Então a pessoa vai sentir fraqueza, vai sentir desconforto, alguma coisa assim. Então dá para trabalhar em tirar aos pouquinhos. E uma alimentação assim restritiva, uma alimentação muito diferente, é o que eu sempre falo, sempre vou dizer. Sempre com orientação adequada de uma pessoa, de um profissional te acompanhando naquele momento. Não dá para fazer para o resto da vida esse tipo de alimentação. Então vai ser algo momentâneo, naquele momento que você vai utilizar alguma estratégia na parte da alimentação. Então essa alimentação nada mais é do que colocar a gordura, a proteína, ao invés do carboidrato, para fazer com que eles virem fonte de energia, para que então essa gordura se transforme na energia para o organismo e consequentemente assim vem a perda de peso, tá? Então, doutora, para o pessoal lá em casa entender, o principal fator seria o açúcar. Então, no caso, assim, para o excesso de obesidade, assim, não tanto a gordura em si, mas mais o açúcar, no caso o carboidrato, né? Isso. No caso seria, nessa alimentação, digamos assim, não entra nada de produtos ficar colocando industrializados, então entra o açúcar, no caso dos doces, que são os carboidratos, tá? As massas, os pães, os cereais, etc. Então tudo isso acaba sendo retirado desse tipo de alimentação, tá? Mas é uma alimentação aí momentânea e são para tipos específicos de pessoas, tá? Tem organismo que funciona, tem organismo que não funciona, então sempre tá procurando orientação se quiser fazer esse tipo de alimentação, para você saber se realmente está apto ou se está adequado o seu organismo a fazer esse tipo de alimentação. Porque às vezes o pessoal lá em casa pensa assim, dieta base de gordura, então posso comer o que eu quiser, né? Exatamente, não é assim, exatamente. Né? Posso comer uma pizza, posso comer lanche, comer isso, comer aquilo, e acho que tudo é gordura, acho que tudo é proteína, e não é simples assim. As gorduras que são utilizadas são as gorduras que nós consideramos gorduras boas, então ômega 3, ômega 6, que vem de fonte de, por exemplo, abacate, tá? Oleaginosas como castanhas e etc. Que no caso é difícil de encontrar, né? Exatamente, não é uma alimentação tão simples assim, ela vai ser bem equilibradinha de uma fonte de gordura boa para não trazer nenhum dano ao organismo também. Porque se nós consumirmos somente gorduras saturadas, que nós consideramos gorduras ruins, também não vai ter vantagem nenhuma, porque pode ter também alteração no fator da questão do colesterol. Legal. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho, que está nessa academia em alta, inclusive até eu acabei tirando uma dúvida com você ontem sobre a parte da carne. Então, a dieta, né, muitos nutricionistas, eles prescrevem as carnes, no caso o patinho, ou o alcatra em si, mas queria que você explicasse para o pessoal lá em casa a diferença de estar
ingerindo um certo tipo de carne, as composições delas, daí para o pessoal entender mais ou menos como que funciona esse tipo de proteína, né? Tá. Nenhum tipo de proteína animal ele contém carboidrato, tá? Geralmente as proteínas ela tem o carboidrato zero, então não tem nada de carboidrato, só vai ter proteína e gordura dentro dessa proteína, tá? Só que aí a gordura e a quantidade de proteína varia de acordo com os cortes. Então o patinho é considerado uma carne com baixa quantidade de gordura. É geralmente o que mais os indivíduos que estão fazendo uma alimentação saudável ou que estão dentro de uma academia procurando aí um realce da beleza do corpo acabam utilizando, tá? Então sempre tem um foco nisso. Dependendo do tipo de carne, vai ter a quantidade de gordura diferente de outro corte de carne. Então não é tudo igual, né? Então patinho, alcatra são consideradas carnes de baixa quantidade de gordura. Já as outras carnes, outros tipos de corte, pode haver uma quantidade maior. Por exemplo, o músculo ele já vai ter uma quantidade mais de fibra, de musculatura dentro da carne. Então a gordura dele consequentemente é maior do que qualquer outro tipo de corte. Então isso é interessante que às vezes as pessoas falam assim, mas então tá, eu vou ter que comer uma porção de proteína lá no almoço, vou pegar qualquer proteína. Dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tá, ela tem que tomar cuidado com essa quantidade de gordura que tiver dentro desse corte de carne. Sim. Legal. Doutora, eu queria que você também falasse sobre que está uma moda nas academias agora do treinamento, não só em treinamento, na parte de corrida também, pessoal que trabalha em competição aí na parte de corridas, musculação ou natação, o pessoal está ingerindo muito o carboidrato, o carboidrato não, o bicarbonato de sódio antes do treino. Queria que você falasse pro pessoal lá em casa como funciona o bicarbonato de sódio. Então o bicarbonato de sódio é bem interessante utilizar, né? Você tinha comentado comigo que está também fazendo utilização e viu bastante resultado. O nosso organismo ele funciona como um pH, então ele tem o pH ácido e a parte alcalina também. É o que eu até dei um exemplo que muitas das vezes as pessoas acabam ingerindo o famoso limão com água de manhã, em jejum, ou até mesmo antes das refeições. São várias estratégias que dá para colocar dentro do organismo, tá? Então assim, dá para utilizar esse controle de pH. Então às vezes se o pH estiver muito ácido, o nosso organismo está muito cetogênico e tal, e vai ter uma quantidade maior de radicais livres sendo produzidos. Então muitas das vezes usa-se essa estratégia do bicarbonato para dar um melhor desempenho aí, e o organismo não está tão ácido assim para fazer o treinamento, porque quando nós treinamos é um estresse para o organismo e isso acaba acidificando o organismo, tá? Então para o rendimento é bem interessante. Legal. Doutora, outra dúvida que o pessoal está tendo lá nas academias sobre questão em si da alimentação pós-treino e antes do treino. Quero me perguntar se o ideal seria tomar a proteína antes e depois ou só depois, que é o essencial, dos 30 minutos e tal, mas e quantas vezes é necessário no dia uma injeção de proteína no dia, no caso uma whey protein, no caso? Então, no caso de suplementação, sempre é interessante a recomendação pós-treino, tá? Porque depois nos outros, digamos assim, nas outras refeições já vai estar ingerindo alimentos que contêm a proteína. Então não precisa ser uma hora que você dá tanta quantidade de nutriente ao organismo, digamos a proteína, que você acaba sobrecarregando o fígado e parte renal, tá? Que é onde é feita uma metabolização desse nutriente. Então tem que tomar bastante cuidado, Ti. Quando o indivíduo chega a nós, fala assim, mas eu quero tomar suplemento, isso e aquilo, tá bom. Então sempre vai ser orientado o horário que vai tomar e a quantidade que vai tomar. Porque cada indivíduo precisa de uma quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de gordura durante o seu dia, tá? Então isso varia bastante, tem que tomar bastante cuidado com suplementação, porque não adianta nada, muitas das vezes o indivíduo ele não faz uma alimentação adequada, ele fica só à base de colocar suplementação. E o corpo nem acaba absorvendo, né, doutor? Não. Tudo isso daí. A suplementação funciona assim: primeiro que o organismo tem que estar preparado para absorver. Se não tiver uma alimentação equilibrada e saudável, aí o organismo não consegue dar conta de absorver os nutrientes que ele está recebendo como suplementação. E outra, o organismo ele só vai absorver aquilo que ele precisa.
o que não precisa vai excretar. E, consequentemente, se você ficar colocando quantidades absurdas para dentro do seu organismo, aquilo que não precisa, ele vai ter um gasto aí de ficar tentando excretar essa coisa que ele não vai usar. Consequentemente, isso sobrecarrega totalmente o organismo. Legal. Mais uma pergunta, doutora. Voltando um pouquinho à questão do limão que você tinha comentado, esses dias um aluno meu me perguntou se ele podia estar tomando limão em jejum, só que ele tem gastrite. Ele pode estar utilizando limão ou ele não pode estar utilizando limão? Então, é uma pergunta bem interessante, né? Porque o limão é ácido, gente. Mas assim, o limão ele não vai ser, digamos assim, tão prejudicial quanto se a pessoa não tiver uma alimentação equilibrada, tá? O limão não vai ter essa capacidade de, por exemplo, causar uma úlcera nesse indivíduo que tem gastrite, mas é claro que ele não vai ter essa possibilidade aí de ficar toda hora consumindo coisas muito ácidas, cai até também temperos muito fortes, refrigerantes, que tem gás, então ele tem que ter uma alimentação totalmente equilibrada aí para essa questão de gastrite, né, que é bastante delicada, os pacientes sofrem bastante, mas assim, ele não precisa totalmente retirar o limão aí, ele pode fazer esse uso, mas consequentemente ele não pode ficar usando uma quantidade de tempo tão grande assim e não ficar usando todo dia em relação à gastrite aí. Mas não que o limão vai ter essa possibilidade de causar mais agravo nessa gastrite, tá? Isso não tem problema, a capacidade dele, a acidez dele não é totalmente corrosiva assim a um nível de gastrite elevado. Legal, pessoal, acho que deu para esclarecer bastante, tirar bastante dúvida aí de vocês aí em casa. É só entrar no canal da TV, tá? Tem a página do Face, tem a página do Instagram, entra lá, dá um curtir pra gente lá, dá um comentário lá também, tá? E aguardamos vocês no próximo programa, diretamente da TV Conquista. Um abraço. Tchau, tchau. Você informa com Tiago Vieira. Siga a TV Conquista nas redes sociais. Acesse, compartilhe facebook.com/TV Conquista. Soluções em mídia. Acesse rec5produtora.com.